Graças a Deus. Hoje é um dia muito especial porque também é o dia da ceia. É o dia em que nos reunimos para nos achegarmos à mesa do Senhor e recordarmos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e nos prepararmos para a sua segunda vinda. Amém? O texto bíblico diz o seguinte, Epístola aos Hebreus, capítulo 5, vamos ler 3 versículos, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido ou alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, usa-me como uma flecha em tuas mãos, que eu diminua e o Senhor cresça. Que no abrir da minha boca a palavra com ousadia, a palavra com intrepidez, seja ministrada poderosamente. Que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e produza fruto. Senhor, nesta hora, ministra para cada um de nós. É o que eu te peço no teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, graças a Deus. Hoje vamos falar de um subtema que é o crescimento espiritual e o tempo da nossa conversão. O crescimento espiritual e o tempo da nossa conversão. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Ok, mais uma vez. Ok, é mesmo isso. Eu gostaria de pedir a tua máxima atenção. Este ano, o ano de 2025, é o ano do domínio 2. E Deus tem falado ao meu coração no sentido de, neste ano, preparar a igreja, despertar a igreja naquilo que deve ser o teu crescimento espiritual. Eu entendi que muitos irmãos estão na igreja, mas verdadeiramente, não estão a experimentar um crescimento saudável. Muitos até estão a fazer a obra de Deus, estão a fazer o trabalho de Deus, mas o seu crescimento espiritual não é saudável. Então eu quero que você preste mesmo atenção, por favor, né? Fixa a tua atenção para aquilo que Deus quer falar com você na manhã do dia de hoje. Amém ou não amém? Ok, eu quero definir aqui alguns termos para podermos entender bem aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, quero definir a palavra crescimento. O que é crescimento? Crescimento é uma palavra que vem do grego, ausanó, e significa aumentar ou fazer aumentar, ou ainda, crescimento também significa estar repetidamente ou abundar. Crescimento é o quê? Crescimento significa fazer aumentar, significa
estar repetidamente ou ainda abundar. O que é tempo? Tempo também vem do grego cronos. Existem duas palavras tempo na Bíblia, o cronos e o kairos, mas aqui, no nosso contexto que queremos falar hoje, o tempo não é o kairos, não é o tempo certo, não é o tempo de Deus, mas é mesmo o cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que significa aqui espaço de tempo, quer pequeno ou longo, ou ainda duração de tempo, né? Quando estamos a falar aqui sobre o crescimento espiritual e o tempo da nossa conversão, o que nós queremos trazer aqui é mesmo o tempo, né, da tua conversão. Quer dizer, o tempo que você está na igreja. Amém ou não amém? Ok. O que é conversão, pastor? Conversão é o quê? Conversão significa virar-se, conversão significa voltar-se, conversão significa virar em direção a algum lugar, ok? Virar-se para algum lugar. Conversão é o quê? Eu estou nessa direção, estou a andar nessa direção. O que é converter ou conversão? É você virar-se para uma outra direção. Amém ou não amém? Graças a Deus. Estamos a entender, amados irmãos? Estamos a entender? Ok. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o autor aos Hebreus, importa referir que alguns estudiosos defendem que é Paulo que escreveu esta epístola, outros dizem que é Lucas, outros dizem que é um desconhecido, é alguém que não se identificou, mas eu também prefiro acreditar que o autor dessa epístola é alguém que não se identificou, é apenas alguém que decidiu escrever aquilo que, na verdade, os apóstolos estavam dando como instrução na igreja dos cristãos que estavam espalhados aqui em Hebreus. Amém ou não amém? Ok, olha o versículo 12, vai dizer assim, eu quero que você abra a tua Bíblia mesmo ali, e durante o tempo que nós estaremos pregando, a tua Bíblia fica aberta mesmo ali no capítulo 5, ok? De Efésios, porque não vamos sair desse texto. Nós vamos fazer uma interpretação, vamos fazer uma exegese desse texto ali. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque, devendo já ser mestre pelo quê? Pelo tempo. Amém ou não amém? Devendo já ser mestre pelo tempo. O primeiro ponto que eu quero abordar com a igreja hoje é crescimento versus tempo. Amém? Crescimento versus tempo. De acordo com o versículo 12, a parte A deste versículo. Aleluia. Porque devendo já ser mestre. Paulo está querendo dizer o quê? Ele está dizendo, olha, pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo da tua conversão, você não devia ser mais um menino. Você já devia ser o quê? Um mestre. Aleluia. Você não pode mais, não deve mais ser um menino pelo tempo. E a minha pergunta para você na manhã do dia de hoje é: há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você está convertido? Amém ou não amém? Presta bem atenção. Eu estou a fazer duas perguntas. Há quem está a pensar que as duas perguntas que eu fiz é a mesma coisa. Não, eu estou a perguntar há quanto tempo você está na igreja e há quanto tempo você está convertido. Há quem só está na igreja, não está convertido. Amém ou não amém? Eu disse, há quem está na igreja, mas não está. Porque estar na igreja é frequentar a igreja. Estar convertido significa dizer que você entregou a tua vida ao Senhor Jesus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. São coisas diferentes. Amém ou não amém? Aleluia. Então Paulo está a dizer assim, olha, pelo tempo de tua conversão, já devíamos ser quê? Mestre. Quer dizer, pelo tempo decorrido, desde que nós nos tornamos cristãos, já devíamos ser capazes de fazer o quê, pastor? Quando quando o autor aos Hebreus está a dizer assim, né? Pelo tempo já devias ser mestre,
O que na verdade ele está querendo dizer? Primeiro, deixa definir essa palavra mestre. Mestre quer dizer o quê, pastor? Mestre no grego, didáskalo. Didáskalo significa professor, significa ensinador, significa instrutor, significa um doutrinador ou um doutor. Doutrinador ou doutor. Vou repetir. Mestre, aqui na Bíblia, significa um professor, significa um ensinador, significa um instrutor, significa um doutrinador. Logo, quando o autor aos Hebreus está a dizer assim, irmãos, pelo tempo da tua conversão, vocês já deviam ser mestres. Ele está a dizer o quê? Primeiro, você já devia ser alguém capaz de fazer o quê, pastor? Reproduzir ou ensinar aos outros aquilo que você tem aprendido. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Eu disse o quê? Quando o autor aos Hebreus está a dizer assim, pelo tempo da tua conversão, aleluia, pelo tempo da tua conversão, você já devia ser quê? Mestre. Que significa o quê? Que você devia ser capaz de aquilo que você está a aprender desde que você se converteu. Você deve ser capaz de fazer o quê? Reproduzir aos outros, ensinar aos outros tudo aquilo que você também tem quê? Tem aprendido. A minha pergunta é, será que você tem feito mesmo isso? Será que você tem feito isso? Você tem procurado reproduzir, Você tem procurado ensinar aquilo que você ouve? Porque assim, estamos no culto da família e eu sei que aqui tem casais, aqui tem pais, aqui tem mães, aqui tem irmãos, aqui tem sobrinhos, Você ouve tanta coisa, você aprende tanta coisa aqui na igreja. A minha pergunta é, será que você tem sido capaz de fazer o quê? De ensinar os da tua casa aquilo que você aprende aqui na igreja? Será que você tem feito isso? Aleluia. Muitos irmãos não estão a conseguir dizer amém. Sabem por quê? Quer dizer, ele está na igreja 1 ano, está na igreja 2 anos, até mesmo manejar a Bíblia em condições não sabe. Está vendo, Quando eu estava a dizer, localiza, enquanto eu estou agradecendo, localiza já Hebreus. Sabe o que muitos estavam a fazer? Eles pegaram na Bíblia deles. Não tem domínio da Bíblia. Ele nem sabe se Hebreus fica no Antigo Testamento, se Hebreus fica no Novo Testamento. Ele não sabe. Amém ou não amém? Ele não tem noção, ele não sabe. Já está há muito tempo convertido, mas ele nem em condições sabe manejar a Bíblia. Podemos mesmo falar? Há irmãos na igreja que já estão há muito tempo convertidos, orar mesmo em condições, não sabe. A oração dele é a oração tipo de uma criança que tem 2 anos, 3 anos, que ele manda, ora para a comida. Senhor nosso Deus, essa comida a Senhora abençoa. Amém. Tem muitos mais velhos também que a oração deles é assim. Amém ou não amém? É verdade. Estão há muito tempo convertidos, há muito tempo na igreja, mas não têm capacidade de fazer o quê? Reproduzir ou ensinar aos outros aquilo que eles têm aprendido. Ponto número 2. Estão há muito, quer dizer, quando a Bíblia está a dizer, pelo tempo você já devia ser mestre, isso quer dizer o quê, pastor? Isso significa que você deve ser capaz de testemunhar a respeito da tua salvação. A respeito de quê? A mulher samaritana, em João capítulo 4,
A Bíblia diz que quando ela se encontrou com Jesus, Jesus disse, vai, chama o teu marido. Ela disse, não tenho. Jesus disse, disseste bem e com verdade. Porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem agora também não é teu. Mas você vai ver que aquela mulher, tão logo Jesus lhe disse isso, ela correu na cidade e disse, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho. Isso quer dizer o quê, pastor? Aquela mulher, depois dela passar no processo de salvação, depois que ela se encontrou com Jesus e ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que aquela mulher fez? Foi capaz de ir testemunhar na sua cidade, vinde e vede um homem. Quantos de nós estamos na igreja há muito tempo? Não conseguimos chegar na nossa família, não conseguimos chegar nos nossos amigos, não conseguimos chegar nos nossos colegas para dizer, olha, a minha vida estava mal, mas desde que eu conheci Jesus, aleluia, é isso. Quando o autor aos Hebreus está a dizer, olha, pelo tempo vocês já deviam ser mestre, o que ele está querendo dizer, pastor? Ponto número 3, ele está a dizer que você deve ser capaz de fazer o quê, pastor? Você deve ser capaz de servir, ou trabalhar para Deus. Você deve ser capaz de servir. Você deve ser capaz de trabalhar para Deus com o dom que Deus te deu. Não é só para você chegar na igreja, sentar. Não, você tem que trabalhar. Você tem que servir com o dom que Deus te deu. Pelo tempo que você está na igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pelo tempo que você está na igreja, não é mais de você ser apenas um crente senta. Não é. Não pode. Aleluia. Começa a respeitar também o tempo que você está na igreja, irmão. Começa a respeitar o tempo que você está na igreja. Irmão, é que há irmãos na igreja que sinceramente, você até se pergunta, quer dizer, pessoas que te encontraram estão a te ultrapassar. Você está sempre no mesmo estado. Pessoas que vieram ontem, hoje já estão a fazer alguma coisa. Você mesmo que te encontraram na igreja, você mesmo que gosta de dizer, nós naquele tempo, no tempo do Monte Oreb, amém ou não amém? Eu vi quando começaram a construir essa igreja. Isso não tem nada a ver se você viu, se você não viu. Aqui o que importa é o que, pastor? É servir. Você tem que respeitar o tempo. Eu estou a dizer o tempo. Irmão, os ingleses dizem que o tempo é dinheiro. O tempo é um recurso que não se renova. Irmão, o que passou, você não vai mais conseguir recuperar o tempo que passou. Você não consegue, porque o tempo é um recurso que não se renova. Aleluia. Nós temos que aproveitar bem o tempo, temos que pegar bem o tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sim, quando a Bíblia está a dizer, pelo tempo você já devia ser mestre, está a dizer o que, pastor? Que você tem que servir, você tem que trabalhar a Deus, tem que trabalhar para Deus, você tem que servir. Ponto número 4, quando a Bíblia está a dizer que pelo tempo você já devia ser mestre, está a dizer o que, pastor? Que você deve ser capaz de que? Reproduzir ou multiplicar. Aleluia. Agora presta bem atenção, sabe, irmão? Eu quando estava a preparar essa mensagem, eu fiz aqui algumas pesquisas. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri sobre reprodução? Eu descobri algo muito importante que eu quero partilhar com os irmãos aqui. As plantas, a depender da sua espécie e do ciclo de reprodução, elas levam 2 a 3 meses para se reproduzirem. Amém ou não amém? Outras plantas têm um ciclo mais longo, chegando a 1 ou a mais anos para se reproduzir. Aleluia. Na vida cristã,
Muitos eruditos afirmam que o crescimento espiritual leva um tempo que varia de 3 meses a 2 anos. Por isso é que o autor aos Hebreus, ele está a dizer o quê? Pelo tempo. Pelo tempo. Escuta, presta bem atenção. Vou te perguntar mais uma vez. Você está há quanto tempo na igreja? Você se converteu a semana passada? Ou já tens no mínimo 3 meses de conversão? Amém ou não amém? Você está há quanto tempo na igreja? Você está há quanto tempo convertida? Você está há quanto tempo convertido? E olha, escuta, eu vou te provar isso. Existem dois tipos de semente de milho. Existe uma semente de milho que 3 meses já está a colher o que se plantou. Existe um outro tipo de semente que leva 6 meses. Amém ou não amém? E eu estou a dizer, os eruditos afirmam que na vida cristã, o nosso crescimento, para você crescer, levas 3 meses, há quanto tempo? Há 2 anos. A minha pergunta, mas como é que você está na igreja há 5 anos? 5 anos que você está na igreja, orar em condições, você não sabe. 5 anos, o teu cultuar é tipo pirilampo. O pirilampo faz o quê? Acende, apaga. Acende, apaga. Você na igreja há 5 anos, você vem um domingo, fica 3 domingos em casa. Isso é o quê? Isso é o quê? 5 anos na igreja, 5 anos na igreja, você nunca trouxe nem só uma pessoa. Você tem marido? Nós os angolanos que nascemos muito, tem 5 filhos, nenhum dos teus filhos está aqui na igreja. Você tem 7 irmãos, nenhum dos teus irmãos está aqui na igreja. Você tem colegas, nenhum dos teus colegas está aqui na igreja. Você tem vizinho, nenhum dos teus vizinhos está aqui na igreja. Isso é o quê? Será que você está a crescer mesmo? Amém ou não amém? Essa é a pergunta. Hoje a palavra é para refletirmos. Eu não quero que você fique aqui a dar glória a Deus. Oh, aleluia. Não. Eu quero que você reflete nisso. Você está há 5 anos na igreja. A única coisa que você sabe fazer é ver os defeitos dos irmãos da igreja e comentar com as pessoas. A única coisa que você sabe fazer é o quê? É desencorajar os outros irmãos da igreja. A única coisa que você sabe fazer é o quê? É só, quer dizer, quando você está lá nas tuas amizades, parece que falar mal dos irmãos da igreja te faz engordar. Há pessoas assim. Começam a falar do Joaquim, quando acabam, pulam para o Antônio, quando acabam, pulam para a Joana, quando acabam, quer dizer, a vida dele por isso é que não crescem. Entra ano, sai ano, estão sempre no mesmo lugar. Mas o autor aos Hebreus está a dizer o quê? O que é que ele está a dizer? Pelo tempo. Pelo tempo. Você devia ser o quê? Você devia ser um professor. Você devia ser um instrutor da Bíblia. Você devia ser o quê, pastor? Você devia ser alguém que faz o quê, pastor? Um doutrinador. Olha só, irmãos, estamos há quase um mês que está a se fazer apelo. Irmãos para serem professor da escola bíblica dominical. Não temos. Não temos. Amém ou não amém? Não temos. Mas nós conseguimos chegar e dizer, não, a escola bíblica está desorganizada. Estamos a te dar já uma oportunidade para você já organizar as crianças. Também não queres. Estamos a te dar uma oportunidade de você já vir ajudar na escola, na turma dos membros. Também você não quer. A minha pergunta é, será que estamos a crescer mesmo? Aleluia. Aleluia. 3 meses a 1 ano, ou a 2 anos, perdão, é o tempo para você experimentar o quê? Um crescimento. Louvado seja Deus.
O tempo deve ser usado vantajosamente, visando o quê? O aprendizado e o quê? E o nosso progresso. Aleluia. Oh, escuta, irmão, nós estamos nesse mundo, você está nesse mundo, hein? Você está nesse mundo com uma missão, com uma responsabilidade. Daqui a pouco o nosso tempo de estar aqui vai terminar e nós vamos voltar para os céus. E cada um de nós vai prestar conta desse tempo que Deus está a te dar para você usar bem o tempo. Porque Deus vai te perguntar, você fizeste o que com o tempo que eu te dei na terra? Aleluia. O que você fizeste com o tempo que eu te dei enquanto você estava lá na comunhão em plenitude? Aleluia. Pergunta no teu irmão, o que você está fazendo com o tempo? Não, lhe pergunta, o que você está fazendo com o tempo? Sim, nós vamos dar conta desse tempo. Você vai prestar conta desse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 2, vamos correr. Ponto número 2. Vamos falar sobre o quê? Ainda necessitais de rudimento e leite. Ainda necessitais de rudimentos e quê? E leite. Versículo 12, vamos de novo lá no nosso texto bíblico. O que é que vai dizer o versículo 12, pastor? O versículo 12, ele vai dizer, versículo 12 na parte B. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite. Aleluia. Aleluia. Rudimentos é o que, pastor? Rudimento significa princípios elementares da fé cristã. Princípios elementares da fé cristã. O que é rudimento, pastor? Rudimento significa doutrina elementar ou básica. Aleluia. Estás a ver? Quando você já está no ensino médio, já não vão te ensinar mais 1 mais 1 igual a? Vão te ensinar mais isso? Por que não vão te ensinar mais isso? Porque isso é coisa básica, é coisa elementar, é coisa da precabunga. Aleluia. Amém ou não amém? Muitos irmãos na igreja ainda precisam de lhes ensinar coisa da precabu, que é fazer o quê? Manejar a Bíblia. Isso é coisa que você aprende 3 meses depois da tua conversão. Hein? Se você for alguém mesmo que está decidido mesmo seguir a Jesus, então logo você se converte, você entra logo aonde? No discipulado. É onde você vai aprender isso. No discipulado, nós temos um manual, 7 passos para o teu crescimento espiritual. Lá naquele manual, está lá, isso que eu estou aqui a falar com os irmãos. Isso está lá, é coisa básica. Zanon, isso é coisa básica, crescimento. Você vai aprender lá sobre manejar a Bíblia, está lá. Quando você terminar os 7 passos, você vai para uma outra turma, onde você vai aprender sobre o quê? Transformando seguidores em discípulos, que é o quê? As 16 verdades bíblicas da Assembleia de Deus. Você vai aprender. Mas quando você se converte, e também você quer queimar etapas, você em vez de andar pelo caminho, você quer entrar pelos atalhos, vai dar nisso. O problema de muitos de nós na igreja, não queremos seguir, e está a dizer o autor aos Hebreus, vocês se tornaram, quer dizer, em vez de serem mestres, vocês se tornaram pessoas que ainda necessitam de quê? Os rudimentos, os princípios elementares da Bíblia. Aleluia. Está a ver, irmão? Vou dar mais aqui um exemplo. Está a ver? Você já está na igreja há 5 anos, mas você ainda nunca entendeu sobre dízimo. Coisa básica, coisa elementar. Estás na igreja há 5 anos, se você dá dízimo esse mês, vais ficar 3 meses sem dar dízimo. Isso é coisa básica, isso é coisa elementar. Isso não é coisa mais para você que já está de barba, espiritualmente falando. Amém ou não amém?
Não, está a dizer o autor aos Hebreus, vocês ainda estão a precisar de quê, pastor? Estão a precisar dos rudimentos. Meu Deus do céu. Vocês estão a precisar de quê, pastor? Vocês estão a precisar dos elementos básicos. Oh, meu Deus dos céus. Aleluia. Sim. Ok? Essa palavra rudimento, figuradamente, é chamado de quê, pastor? Deleite espiritual. Aleluia. Aleluia. Vocês já viram? Eu sempre falo isso aqui na igreja. Irmão, leite não é para você que já é avó. Aleluia. O mais velho toma um chá ou café. Você, quando vê um mais velho, está a disputar o leite com as crianças? Há casas assim, irmão, que o pai, ele quer uma caneca grande de leite e na criança está a lhe dar só uma coisinha. Não, o leite é para ajudar a fortificar os ossos e ajudar no crescimento físico da criança. Oh, meu Deus do céu. Só que às vezes é assim, tá vendo? Quando você cresceu num lar onde você não tomava leite, depois de grande você quer se desforrar disso. Amém ou não amém? Aleluia. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Eu disse que o leite é quê? É para as crianças. Ok? Aleluia. Leite também significa o quê, pastor? Leite, figuradamente, é o quê? São os primeiros passos da fé. São os primeiros passos para o teu crescimento. Vocês já viram uma criança com 8 anos ainda mama? Já viram isso? Vocês já viram uma criança com 8 anos não anda, só senta? No mínimo é doente. Sofre de alguma doença. Amém ou não amém? Então, irmão, escuta que eu vou te dizer. Você está 5 anos na igreja. 5 anos na igreja. 5 anos na igreja. Você sempre sentado. Sempre sentado. Não pode. Alguma coisa está errado contigo, irmão. Aleluia. Amém. Estás a ver aqueles bebês que custam para andar? Ele às vezes já tem 2 anos. Mas você lhe vê na boca, é bem espertinho. Lá tira a bola, ele mesmo sentado, tá na bola. Até a mãe fica preocupada ou não? É a mesma coisa também no mundo espiritual. Você está na igreja há muito tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Irmão, não pode, irmão. Há crianças assim, eles começam a falar antes de andar. As mães ficam preocupadas. As mães gostam que primeiro a criança começa a andar, depois é que fala. Mas às vezes vemos crianças que é ao contrário. Quando a mãe vê que na boca, mas aqui nas pernas nada, a mãe começa a lhe esfregar, dizem que tem que apanhar a pata de onde passou um animal para lhe esfregar para ver se consegue andar. Aqui não é assim, né? Na minha terra é assim. Tem que ir pegar as patas do boi para lhe esfregar, para ver se ele anda. Aleluia. Fala no teu irmão, você não precisa te esfregar a areia onde passou o boi. Aleluia. Pelo tempo, amados. Eu estou a dizer pelo tempo. O autor está a dizer, quer dizer, vocês deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam dos rudimentos. Vocês ainda se alimentam de leite. Mas olha só o que ele vai dizer no versículo 13. Olha aqui o versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque ele é o quê? Népios, no grego. Que quer dizer o quê, pastor? Quer dizer alguém que não tem
maturidade. Alguém que não tem habilidades. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós levantarmos. É tempo de nós acordarmos. Louvado seja Deus. É tempo de nós entendermos isso, amados irmãos. Por quê? Porque o autor aos Hebreus está a defender o alimento para recém-nascido e bebês ou latentes é o quê? É leite. Irmão. Agora, você precisa hoje se desafiar e dizer, Senhor, por favor, eu não sou mais um recém-nascido. Aleluia. Eu não sou mais um recém-nascido. Segundo a ciência, a medicina, diz que o bebê, desde o dia que ele nasce, até aos 6 meses, ele não precisa comer pirão, não precisa comer arroz, não precisa comer carne. Só mesmo o peito da mãe é um leite que vem com todos os componentes necessários para fazer a criança desejar. Mas quando ela atinge 6, 7 meses para cima, a mãe já vai introduzir alguma coisa com sal. Amém ou não amém? Por que dos 0 até aos 6 anos a medicina aconselha a não dar de comer aos bebês para evitar certas doenças que têm a ver com o trato digestivo? Amém ou não amém? Porque os intestinos de uma criança ainda não está preparado para receber pirão. Amém ou não amém? Aleluia. Mas quando ela atinge 6 meses, quando atinge 7 meses, a mãe já começa a dar papa. A mãe começa já a dar alguma coisa. A mãe já começa a lhe dar pirão com um molho de carne. E vai subindo gradualmente. Daqui a pouco ele começa já a vir alguns dentinhos e já começa também a dar peixe, já lhe dá carne. E você vê a criança, mesmo não tendo ainda dente suficiente, mas ela fica só a fazer festa com o seu naco de carne na boca. Você, 3 anos, 5 anos na igreja. Quando está a falar de dízimo, te escandaliza. Você é bebê. 5 anos na igreja. Quando está a se falar de contribuição, te escandaliza. Você é bebê. 5 anos na igreja. 5 anos na igreja. Está a te convidar, irmão. Entra no protocolo. Você é bebê. Devia até ser você a pedir. Devia ser até você dizer, não, irmão, eu já estou na igreja, já estou há um tempo na igreja. Eu quero fazer alguma coisa. Aleluia. Quero fazer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sim. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Quem se alimenta de leite é menino. Quem se alimenta de leite não está experimentado, é inexperiente. Isso quer dizer o quê, pastor? Não tem habilidades. Quer dizer, não sabe orar, não sabe manejar bem a Bíblia, não participa nos cultos, nem nos programas da igreja. Quando você vê alguém estar na igreja 1 ano, só cultua nos domingos, é bebê. Eu estou a dizer, é bebê. Agora, reflete ainda. Você sabe orar em condições? Você sabe manejar a Bíblia em condições? Você cultua, Você está aqui na igreja domingo, segunda, terça, quinta-feira. Você está aqui nesses dias de culto. Você vem nos sábados, no culto de libertação para orar. São vocês que barata, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não me conhece, eu sou Bacongo de Cabinda. São esses irmãos. Aleluia. Enquanto os outros estão a clamar o sangue de Jesus, ele está a dizer, eu sou Bacongo de... Porque ele pensa que ser de Cabinda tem algum poder mágico. Você não me conhece. Eu sou de Malange puro. Você não sabe de onde eu vim.
Estamos a ter uma boa conversa hoje. Estamos a ter uma boa conversa. Irmãos, é tempo de você despertar. É tempo de você acordar. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 3. Quero aqui vos apresentar característica de uma pessoa crescida espiritualmente. Como é que você pode ver que esse irmão, essa irmã cresceu do ponto de vista espiritual? Como é que você vai conseguir perceber que esse irmão, essa irmã cresceu? Versículo 14. Vamos no versículo 14. O que é que diz o verso 14, pastor? Mas o mantimento sólido é para o quê? Os perfeitos. Teleios, no grego. Perfeito. Teleios. Ok? Aleluia. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para quê? Para quê? Diacrises no grego, discernir. Tanto o bem como? Escuta. Uma pessoa crescida espiritualmente, uma pessoa adulta espiritualmente, tem as seguintes características. Primeiro, tem as faculdades exercitadas. Essa palavra faculdade quer dizer órgão de sentido. Aleluia. Ou percepção, juízo. Uma pessoa madura, escuta, eu disse, uma pessoa crescida, ela tem o seu juízo aperfeiçoado. Ela tem os órgãos de sentido desenvolvido. Podemos falar mesmo? Na igreja temos muitos irmãos. Onde devem ver, não estão a ver. Onde não devem ver, estão a ver coisa. Fala no teu irmão, isso chama-se meninice. Yeah. Há irmãos na igreja, quer dizer, já deviam ser teleios, maduro, homem, crescido. Mas, por causa de não crescer, ele, por tudo, por nada. Me falaram mal na igreja. Me olharam mal na igreja. Nessa igreja fofocam. Nessa igreja... Fala no teu irmão, isso é comportamento de menino. Não tem o sentido. Os órgãos de sentido não estão desenvolvidos. Amém ou não amém? Eu costumo dizer sempre assim, irmão, olha na tua família, olha na tua casa. Conforme eu disse, nós os angolanos nascemos muito. Você tem 7 irmãos. E onde tem muitas pessoas, há sempre aqueles puxa-puxa entre irmãos. Você discute com teu irmão. Você luta com teu irmão. Mas eu nunca vi ninguém que abandonou a casa do pai dele porque discutiu com o irmão dele. Amém ou não amém? Mas por que você na igreja, pequena coisa, eu vou mudar de igreja porque aqui nessa igreja me falaram. Irmãos? Por quê? Por quê, irmão? Essa é a pergunta que eu faço. Não, eu saí do protocolo porque o líder me falou. Amém? Os irmãos que fazem isso não estão aqui. Aleluia. Eu nunca mais fui na intercessão, porque lá na intercessão se escolhem. Você mesmo na tua casa, o teu pai, faz separatismo nos filhos. Mas mesmo assim você lhe suporta. Amém ou não amém? Você mesmo sabe que a minha mãe gosta mais dessa minha irmã aqui. Você sabe. Mas você suporta a situação. Por que nós chegamos na igreja, pequena coisa, a mamãe diaconisa me falou, a mamãe diaconisa não podia me falar, não sei o que. Aleluia. Isso é criancice.
Pessoas maduras, escuta, hein? Pessoas maduras, elas são pessoas que têm os órgãos de sentido exercitados, têm juízo amadurecido, são pessoas que entendem. Esse meu irmão está a falar isso, tem inveja porque eu estou a dar fruto na igreja, vou lhe ignorar com sucesso, aleluia. Vou lhe ignorar com sucesso. Esse aqui, porque, olha, e às vezes na igreja é assim, tá? Sabe? A pessoa que está a te aconselhar a sair da igreja, ele não quer sair. Só está a te aconselhar você. Tá vendo, né, meu irmão? Procura uma outra igreja, pá. Aí também tem muito mau hábito. Mas é ele que todos os dias está na igreja. Mas está a te incentivar você. Eu costumo dizer assim, às vezes falo com a mamãe grande, o diabo é muito esperto. O diabo às vezes te mente. Quando você faz, depois é mesmo ele que vai te dizer, você é muito burro. Como é que você aceitou fazer isso? Agora vai sofrer as consequências da tua brincadeira. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter maturidade. Temos que crescer, temos que nos tornar homem. Temos que ter juízo, temos que ter, irmão, nós temos que ter maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 2. Pessoas maduras, pessoas crescidas, elas conseguem discernir o bem e o mal. O que significa discernimento? Discernimento é o que, pastor? Discernimento significa distinguir, significa julgar bem. Aleluia. Distinguir, julgar bem. Por isso, eu quero chamar a tua atenção para te dizer o seguinte: não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Aleluia. Não se deixa enganar pelos falsos pastores, pelos falsos profetas. Aleluia. Pessoa que tem discernimento, ele sabe que nem tudo que parece ser é. Aleluia. Mas quando você não tem discernimento, irmão, sabe? Você vai abraçar os falsos. Quando você não tem discernimento, você vai aplaudir, pessoa que você não devia aplaudir. Hoje, eu costumo dizer sempre isso aqui na igreja, irmão. Muito cuidado. Hoje, muitos que vocês pensam que é profeta, não é profeta, é adivinho. Mas hoje, por isso eu gostei há tempos de uma intervenção de um pastor em Luanda. Ele dizia assim: falsas ovelhas terão falsos pastores. Verdadeiras ovelhas também vão ter verdadeiros. O problema é que hoje temos muitas falsas ovelhas que andam à procura de falsos pastores. Por isso é que quando ele entra numa igreja séria, numa igreja boa, ele não consegue ver que está numa boa igreja. Por quê? Porque ele gosta de entrar numa igreja onde estão ali falar: posso profetizar? Profetiza, papá. Eu estou a entrar na tua casa. Eu estou a entrar debaixo da tua cama. Eu estou a ver um homem. Fala, papá. Fala, papá. É isso que as pessoas gostam. Aleluia. Há tempos eu estava a acompanhar um dito profeta que me escandalizou. Aí ele levantou já, irmã. Eu, papá, sim, você fica de pé. Eu estou a ver. Você meteu um biquíni cor vermelho, sim ou não? Quer dizer? Mas é isso que as pessoas gostam. É isso que as pessoas querem. Isso é falta de maturidade. E vou te dizer uma coisa, presta bem atenção. Hoje nós queremos entrar numa igreja onde o profeta lê um livro da Bíblia, mas está a pregar outra coisa. É isso que as pessoas hoje querem. Ele não respeita o texto que leu e fica já ali. Hoje é o teu dia. Hoje eu estou a quebrar. Hoje as pessoas gostam disso, do quebra-quebra. Hoje as pessoas gostam disso, de rebolar, de cair. Sabe, irmãos? Há anos atrás, ali nos anos mais ou menos 2002, 2003 até 2004, eu conheci uma senhora que na igreja dela, ela era tida como a vaso comando, a profetisa.
E naquela igreja sempre me convidavam. Mas eu um dia cheguei lá, ela começou já a profetizar. O pastor me convidou, fomos no monte, aquele monte grande lá, ficamos lá 3 dias naquele monte. Lá depois da SOS, aquele monte grande. E ela começou já, raci para si. Deus manda vos dizer, vocês têm que descer porque está vindo uma chuva que vai matar a pessoa. Nós aí já rápido arrumar as coisas. Pá, descemos. Chuva está onde? Chuva está onde? Profecia. Irmão, não brincam. Eu estou a vos falar. Se você não tiver diacrises, discernimento, se você não saber distinguir, se você não saber julgar, o crente tem que ter capacidade de julgar, irmão. Vão te levar no erro. Escuta que eu vou lhe dizer. Olha, eu conheço pessoas que destruíram lares na igreja. Ele gostava da irmã, a irmã já era casada. Deus manda te dizer, teu marido foi um casamento errado. Porque o papá falou, deixou o marido. Depois de um tempo, a ovelha ficou mulher do profeta. Muito cuidado, irmãos. As pessoas não querem desenvolver a maturidade. As pessoas não querem isso. As pessoas querem que, pastor? As pessoas querem essas mensagens do oba-oba. Eu, depois daquela situação que aconteceu, descemos já correr do monte. Eu depois chamei o pastor e disse, pastor, com todo o respeito, você é meu amigo, fica atento com essa senhora. Ele cortou a amizade comigo porque achou que eu era carnal. Hoje, se você vê esse pastor, foi expulso da igreja, perdeu a igreja, hoje até quando ele me vê, me foge. Se não for eu a parar e chamar por ele, ele olha do outro lado, tipo, não está a me ver. Porque quando eu lhe advertia, quando eu lhe dizia, isso aqui não é isso é espírito de adivinhação, é dom contaminado. Escuta que eu vou vos falar. Existem muitas pessoas, antes dele vir na igreja, era quimbandeiro, era adivinho. Chegam na igreja, em vez de se converterem, entregarem as coisas para o dom ser purificado, eles continuam na igreja com essas práticas. Começam a usar o nome de Deus, mas na verdade não é Deus que está a falar. Se você não tiver diacrise, discernimento, se você não saber distinguir o que é de Deus, e escuta que eu vou lhe dizer, irmão, eu já me enganaram uma vez na fronteira, me deram um caco de garrafa e eu pensei que era diamante. Você quando não sabe. Assim que eu entro já na fronteira, o namibiano veio já, brada, wait. Você é angolano? Sim, sou angolano. Ele já, olha, tua vida é uma vinga, tenho umas pedras de diamante, como eu não sei falar bem inglês, me ajuda. Tirou já do bolso, caco de garrafa, bem lapidado. Ele me mostrou já, eu vi. Fala do teu irmão, discernimento. Eu, da altura, estávamos a pagar o Elantra. Está a ver o dinheiro que era para ir pagar o Elantra. Pegamos já no Visa. Amigo, você pode pagar depois, quando o senhor pagar, vamos que... Fomos já no multicaixa. Tiramos. A sorte é que o Visa por dia tem um teto máximo que você pode tirar. Senão naquele dia eu ia chorar em chinês. E olha, fica aqui, olha. Eu fui pegar já o comprador, você fica aqui. Irmão, me deixaram naquele lugar, eram 10 horas. A minha mente só despertou 14 horas. Para olhar no tempo cheio. Eu disse, esse senhor tinha feitiço, só pode. Fala no teu irmão, discernimento.
Muito cuidado, amados irmãos. Muito cuidado. Esse pastor que eu estou aqui a testemunhar, lhe receberam a igreja falsas profecias. Não teve capacidade de discernir. Por quê? Porque essa tal Vaso Comando, quando ela percebeu que os filhos dela já cresceram, já se tornaram pastores, ela aparece e dá o golpe no baú. O pastor é feiticeiro. Cuidado, Deus está a me revelar que na casa dele, embaixo da cama, tem um caixão. Aquilo deu um escândalo. O pastor foi pontapeado da igreja. Uma igreja que ele sofreu para edificar, perdeu a igreja numa brincadeira. Por quê? Falando, teu irmão, não tem discernimento. Ou está aí, está a sofrer. Nós começamos a igreja em 2001. Ele começou a igreja em 99. Já tinha uma igreja grande. Depois começou a andar à toa, tentou abrir uma outra igreja. Hoje está ali, não tem nada. Por quê? Falta de discernimento. E nós gostamos dessas coisas. Onde você vai e começam a te mentir, começam a te entrar na mente. Eu estou a ver. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam de encontrar pessoas que lhes adivinham o que aconteceu no passado delas e o que vai acontecer amanhã. Deixa isso com Deus. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas escondidas pertencem a Deus. Deixa as coisas de Deus com Deus, irmão. Aleluia. Você procura crescer para não ser enganado. Aleluia. Procura desenvolver para não te mentirem. Procura desenvolver para não te enganarem. Ah, meu Deus do céu. Escuta que eu vou lhe dizer. Sem discernimento, você vai abraçar pessoas erradas, julgando ser de Deus, que na verdade não são. Sem discernimento, o que vai acontecer? Você vai celebrar uma falsa unção. Você vai se meter com esses que andam agora a fazer pacto do sacerdócio. Por falta de discernimento. Por falta de maturidade. Sem discernimento, você vai fazer o que, pastor? Sem discernimento, você vai admirar e aplaudir os adivinhos, pensando que ele é profeta de Deus. Não se deixa influenciar negativamente por outras pessoas, não. Pessoa que tem discernimento, eles não vivem nos ouvir dizer, não. Elas têm suas próprias convicções, que é dada mediante a revelação do Espírito Santo, mediante a palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estou a terminar para te dizer, ponto número 4. O que fazer, pastor, para eu desenvolver espiritualmente? O que eu devo fazer para eu crescer espiritualmente? Ponto número 1. Começa a treinar os teus órgãos de sentidos espirituais. Começa a treinar a tua capacidade de quê, pastor? De entendimento. Começa a treinar o teu discernimento. Começa a treinar o teu entendimento espiritual. Ponto número 2. O que você deve fazer para você crescer espiritualmente, pastor? Você deve transformar a tua mente através do estudo da palavra. Aleluia. Transforma a tua mente mediante o estudo da palavra. Ame a palavra, participe dos cultos para você ouvir a palavra, porque a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Começa a treinar, treina. Transforma a tua mente através da palavra. Ponto 3. Você precisa orar e meditar na palavra se você quiser crescer. É orar e meditar na palavra. Ponto número 4. Você precisa se santificar. Você precisa se purificar. Por quê, pastor? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Se santifica. Se santifica. Diz a Bíblia, numa grande casa, não somente há vasos de honra, mas também há vasos de barro, vasos de desonra. Porém, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Irmão, você tem que ser um vaso para a honra. Um homem e uma mulher purificado. Um homem e uma mulher santificado. Alguém que aborrece o pecado. Alguém que abandona o pecado. Alguém que se afasta do pecado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sim, ponto número
5. Como fazer para você crescer, para você desenvolver espiritualmente, pastor? O que você tem que fazer, ponto de número 5. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, o que você tem que fazer, pastor? No ponto número 5. Sim, você precisa, eu disse, ponto número 5, você deve praticar a lei do amor. Eu disse o quê? Praticar a lei do amor. Olha o que diz a Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira de João, capítulo 4, versículo 7. O que diz? Capítulo 4, verso 7 diz o quê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ou o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Você quer crescer espiritualmente, irmão? Você deve amar os outros. Ame o teu irmão. Ponto número 6 e último. Você quer crescer espiritualmente? Sirva a Deus com o dom na igreja. Sirva a Deus com o dom que Ele te deu na igreja. Trabalhe para Deus com o dom que Ele te deu na igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estou a terminar para te dizer o seguinte. O que você tem feito para o teu crescimento espiritual? O que você tem feito para você crescer? O que você tem feito para você desenvolver? O que você tem feito para você crescer, para você desenvolver? Sim, essa é a pergunta que não se cale, ok? Você tem cultuado a Deus? Você tem cultuado? Como é que é a tua vida, hein? A tua vida, será que você tem sido regular nos cultos? Aleluia. Sim. Você tem lido a Bíblia? Você quando está em casa, você tem um tempo a sós com Deus? Você tem um tempo devocional com Deus, onde você lê a Bíblia? Você tem tido esse tempo com Deus para você desenvolver os órgãos de sentidos espirituais? Você tem participado? Você tem participado nos treinamentos? Você tem participado nos estudos bíblicos? Você tem participado desses encontros? Você tem participado dos programas da igreja? Você acompanha bem os programas da igreja? Ou você só vem nos domingos? Você tem acompanhado, você tem vindo aqui quando a igreja tem algum culto especial? Você tem vindo? Será que você é daqueles que é assíduo nos programas da igreja? Se sim, Deus te abençoe. Você tem se consagrado na oração? Você é alguém que leva uma vida de oração? Você é alguém que tira tempo para orar? Porque hoje, sabe qual é a moda que está nas nossas igrejas hoje? Os crentes se tornaram dependentes. Ele próprio não consegue orar. Tudo tem que ser com o pastor. Tudo tem que ser com o pastor. Não pode. Isso é quando você está a começar agora. Isso é no princípio. Mas depois você tem que ganhar. Você tem que ganhar habilidade. E você próprio começar a orar. Você próprio tem que saber defender aquilo que é teu. Aleluia. Você próprio começa a orar, começa a se consagrar. Você próprio começa a jejuar pela tua casa, pela tua família. Você próprio começa a orar pelos teus filhos. Você começa a orar pelo teu esposo. Aleluia. Só aquilo que você sente que não, isso aqui está além das minhas capacidades espirituais. Isso é bíblico. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam os vossos pastores, submetam-se a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta de vós. Quer dizer que existe nível de batalha, que não é você que tem que lutar, mas sim é o teu pastor. Mas não é tudo que é o pastor, não. A coisa que você pode pegar, a coisa que você tem que crescer, você tem que se revolucionar. A coisa que você tem que dizer: Satanás, você na minha casa não entra. Você no meu esposo não toca. Você nos meus filhos não toca. Você tem que dizer: Satanás, essa bagunça que você anda a fazer lá fora, você não faz na minha casa, não. Você tem que se levantar e dizer: Satanás, essa igreja foi comprada e lavada pelo precioso sangue. Por isso eu oro por ela dia e noite. Você tem que chegar nesse ponto. Aleluia. Oh, meu Deus.
Você tem que crescer, amados irmãos. Hoje você tem que dizer: chega. Chega de ser criança. Chega de ser menino. Chega de ser népios. Não quero mais isso. Chega de ser crente pirilampo. Vem um dia, fica um mês em casa. Aparece, depois desaparece. Não, chega dessas coisas, irmão. Chega dessas coisas. Não, você não pode continuar nessa vida. Não, essa vida medíocre. Não, você não pode continuar assim. Eu estou a dizer, você não pode continuar assim. Filhos de Abraão, você não pode entrar ano, sai ano. É só mesmo vir aqui cantar. Só mesmo no domingo cantar. Não pode, irmãos. Não é isso. Não é isso. Você tem que sonhar. Eu tenho que crescer para um dia atingir o ministério. Eu tenho que ser um servo. Senhor, por favor, usa-me, levanta-me. Eu quero ser um diácono de excelência. Eu quero ser um ancião de excelência. Eu quero ser um evangelista de excelência. Eu quero ser um pastor de excelência. Aleluia. Oh, meu Deus. Chega dessas brincadeiras, amados irmãos. Chega dessas brincadeiras. Hoje vou repetir de novo, irmão. Crescimento espiritual é uma questão de decisão pessoal. Não vale a pena você vir aqui pensar, porque vai vir um anjo que vai te falar: meu filho, começa a orar. Isso nunca vai acontecer. É você que tem que decidir. Irmão, escuta só que eu vou já terminar. Escuta que eu vou te falar. Se você quiser me ouvir, amém. Se você não quiser me ouvir, só sei que um dia você vai se lembrar. Só que vai ser muito tarde. Vai ser muito tarde. Eu tenho dito, olha, servir a Deus é tipo doença. Eu disse o quê? Servir a Deus é tipo doença. A doença, quando você não trata no princípio, ele vai acabar contigo lá mais à frente. Servir a Deus também é assim. Quando você não pega no princípio, lá mais em frente já não vai ter gosto. Posso mesmo vos falar? Está a ver casamento? Casamento tem mesmo tempo. Casar não é com 40 anos. Não. Podes casar com 40 anos, mas não é bom. Casar é mesmo bom ali nos 20 e tal até 30. Porque casamento é para ser desfrutado. Ok? Casamento é mesmo isso. Tá vendo, minhas irmãs? É mesmo teu esposo te meter no colo, te dar beijo. Casamento é mesmo isso. É vocês saírem, vamos ainda passear um pouco. Isso é que é casamento. Ok? Não é pensar, vou com 50 anos. Não, você não vai desfrutar. Vais casar mesmo. Servir a Deus também é assim. Você está a pensar, não, eu quando tiver 60 anos, vai estar cansado, vai estar cansada. Ok? Tá vendo? Eu me tornei pastor, tinha 24 anos. Ok? 24 anos. Quando eu me tornei pastor. E hoje estou aqui, estou a servir a Deus. E estou a gostar desse desafio. Aleluia. Quando eu estiver ali nos 60, vou já começar a declinar o voo. Essa idade que eu estou, 49 anos que vou fazer. Quer dizer, eu cheguei, vou assim dizer, quer dizer, cheguei no auge. Você não pode querer pensar, não, um dia quando eu tiver 60 anos vão me consagrar. Vão mesmo te consagrar, mas já não vai ter gosto. Gosto é agora, que você tem força, que você é jovem, estás com uma mente fresca, uma mente, você consegue correr. Se eu te levar num jejum de 3 dias, você consegue. Não é 60 anos que vou te mandar jejuar só até as 12. Porque você já está com problema de quê? Hipertensão. Já estás com problema de quê? Gastrite. Já tens muitos problemas.
Por isso é que às vezes você vê, mesmo quando estamos nas batalhas, estamos ali falar só já. Não, você pode comer, mas vem só orar. Os outros estão a jejuar. Mas ele, para não ficar só já triste, né? Vem só, mas não jejua. Nós é que vamos jejuar no teu lugar. Pensa comigo nessa manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Você sente falar alguma coisa com Deus? Você sente expressar alguma coisa para Deus? Nesta manhã, você sente expressar alguma coisa para Deus? Você sente que você quer falar algo? Não é para mim, não, é para Deus. Muita gente na igreja pensa que nós, os pastores, nunca fomos como vocês. Nós também fomos mesmo como vocês. Nós não nascemos já pastores. Não. Tivemos mesmo que tomar a decisão. Um dia ouvimos uma pregação que nos fez parar e dizer assim: Senhor, por favor, de agora em diante. Eu me lembro, Deus me chamava há muito tempo. Eu fugia. Mas no ano de 2000, novembro, nunca vou esquecer, dia 22 de novembro de 2000, eu estava no meu quarto orando. E Deus me disse: é hoje ou nunca mais. E eu tomei nota, eu disse: Senhor, eu vou renunciar tudo, eu vou deixar tudo para fazer a tua vontade. Escuta que eu vou te falar. Eu sou filho único da minha mãe. Eu sempre sonhei dar uma vida digna na minha mãe. Eu sempre lhe dizia: mamãe, eu vou ser médico para um dia te cuidar. É o que me fez sair de Luanda e vir parar até aqui, atrás dos meus sonhos. Ok? Então eu sempre tinha medo de servir a Deus, porque eu sabia que eu teria que renunciar a muita coisa e a minha mãe iria se entristecer. Mas quando Deus me disse: é hoje ou nunca mais, eu tive que escolher entre agradar a Deus e agradar a minha mãe. Não sei se eu estou a falar com alguém aqui hoje. Muitas vezes você vai querer prejudicar a tua vida, vai querer prejudicar a tua família por causa da tua mãe, por causa do teu pai. Mas hoje Deus está a falar com você. E quando eu tomei aquela decisão, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro, eu fui separado para trabalhar a tempo integral na igreja em 2009. 2008, 2009. Quando a minha mãe ouviu que o reverendo Malua queria me chamar para trabalhar na igreja, minha mãe me ligou. Falou: não aceita. Eu sofri muito para te formar. Ligou na mamã grande e disse: se você aceitar que o teu marido trabalha na igreja, você vai ver. Mas eu tive que enfrentar a minha mãe para lhe dizer que isso não depende de mim, isso depende de Deus. Aleluia. Você quer falar alguma coisa para Deus? Aleluia. A minha vida se não fosse Deus, minha vida se não fosse Deus, minha vida se não fosse